Bom dia, segunda série. Então vamos fazer a correção da nossa tarefa de quarta-feira. Nós começamos o conteúdo sobre transformações gasosas. Eu passei uma explicação no quadro para vocês e resolvi os exercícios 3 e 4 da página 23. E vocês ficaram de terminar o restante dos exercícios, o 1, o 2, o 5, o 6 e o 7 como tarefa. Tá? Então agora a gente vai para a correção da tarefa. Então, aqui na página 23, o primeiro exercício, vocês tinham uma tabela aqui mostrando os dados de um gás que foi confinado num recipiente de volume variável. Aqui, quando diz volume variável, ó, a gente já pode imaginar que o que vai acontecer? Quando vocês aquecem o gás, aqui aumenta a temperatura, as partículas começam a vibrar mais. Mas como o volume do recipiente é variável, ele tem um êmbolo móvel, o êmbolo se desloca para cima, então assim não aumenta a pressão lá dentro do recipiente. Essa aqui é uma transformação que acontece a pressão constante, então é uma transformação isobárica, tá? Eu sei isso por causa dessa informação aqui que diz que o volume do recipiente é variável. E aqui na tabela vocês estão relacionando volume com temperatura. Então, ó, quando a temperatura era 180 Kelvin, o volume era 1, a temperatura aumentou para 270, o volume foi para 1,5, 543, 936 e 5,2, tá? Então, vocês têm que dizer que tipo de transformação é essa. Então, eu já falei para vocês que é uma transformação isobárica, né? Aqui eles estão comprovando com cálculo, ó. Se vocês dividirem o valor do volume pela temperatura, nos 4 casos aqui, ó, vai dar o mesmo valor. Então, isso também significa que a pressão é constante, tá? Então, transformação isobárica, que tem pressão constante. E na letra B, vocês tinham que fazer um gráfico relacionando os valores. Então, aqui está o gráfico, ó. Volume 1, temperatura 180. Volume 1,5, temperatura 270. Volume 3, temperatura 540. Traçando aqui, vocês obtêm uma reta crescente, tá? Que significa que as grandezas são proporcionais. Tá? Quando aumenta o volume, aumenta a temperatura e vice-versa. Então, aqui está o exercício 1 para vocês fazerem a correção lá. Qualquer coisa, vocês param o vídeo agora para poderem copiar, corrigir, tudo bem? Vou passar para o exercício 2. O exercício 2 era parecido com o número 1, vocês também tinham uma tabela aqui, só que ela está relacionando agora pressão com temperatura, tá? E vocês têm que dizer que tipo de transformação é essa aqui que está acontecendo. Então, a gente fez a mesma coisa do outro exercício, ó. Dividiu os valores de pressão por temperatura nos 4 casos e a gente obteve uma constante aqui. Então, significa que essa transformação é isocórica, ou seja, tem volume constante. A pressão e a temperatura a gente sabe que está variando porque os dados estão aqui, né? Então, a gente analisa sempre pressão, volume e temperatura. Se pressão e temperatura estão variando é porque o volume permanece constante. Então, transformação isocórica, tá? E observando os dados da tabela, vocês tinham que construir um gráfico com os 3 primeiros valores aqui, tá? Então, ó, pressão 1 vezes 10 à quinta, volume 200. Pressão 2 vezes 10 à quinta, volume 400. Pressão 3 vezes 10 à quinta, volume 600. Então, aqui está bem certinho, a pressão está duplicando, triplicando, e aqui a temperatura também, duplicando e triplicando. Então, também ficou uma reta crescente, tá? Significa que os valores são diretamente proporcionais. Aumenta a temperatura, vai aumentar a pressão, tá? Agora, o exercício 3 e o 4 eu já tinha feito com vocês durante a aula, né? A resolução dele foi feita na aula de quarta-feira. Agora eu vou passar direto para o exercício 4. É de 5, desculpa. Então, o número 5 aqui, ó, vocês têm um recipiente cúbico de volume 0,1 metros cúbicos. Isso aqui é o V, tá? Ele está numa temperatura de 27 graus Celsius. Lembrando que não pode nunca usar graus Celsius, então aqui vocês já podem somar 273, tá? Para transformar para Kelvin. E eu quero saber, nessas condições, qual a pressão de 0,5 mol do gás. 0,5 mol é o valor do N, tá? E eles deram o valor da constante aqui, 8,3 joule por mol Kelvin. Então, substituindo lá na nossa fórmula, na lei geral dos gases, né, equação de Clapeyron, P vezes V igual a nRT. Então, o P eu quero descobrir, repetir aqui, o volume era 0,1, né, substituir. O N é 0,5, foi dado aqui no exercício. O R também foi dado no exercício 8,3. E a temperatura, 27 graus Celsius, somando 273 para transformar para Kelvin, dá 300.
Então, multiplica esses três valores aqui, ó, 300 vezes 8,3 vezes 0,5, vai dar 1.245. Esse 0,1 passa lá para o outro lado dividindo. Então, vocês vão ter aqui não é N, tá, gente? Tá errado aqui, ó, no gabarito da apostila. É P, é a pressão que a gente tá descobrindo. Então, a pressão vai ser igual a 12.450 Pascal, tá? Ou Newton por metro quadrado, pressão pode ser também. Aqui, Pascal e Newton por metro quadrado é a mesma coisa. Então, aqui tá a resolução do exercício 5. Agora, vamos para o exercício 6, que está dizendo que no alto de uma montanha a 8 graus Celsius, também aqui vão ter que somar 273, tá? Um cilindro munido de um êmbolo móvel de peso desprezível possui 1 litro de ar no seu interior. Ao levá-lo ao pé da montanha, cuja pressão é de 1 atmosfera, o volume do cilindro se reduz para 900 centímetros cúbicos. Tá? Então, aqui, ó, tá misturando litro com centímetro cúbico, tá vendo? Não pode, tem que ser a mesma unidade dos dois lados. Então, a gente pode usar aqui 1 litro e 0,9 centímetros cúbicos, tá? Ou então 1.000 centímetros cúbicos e 900 centímetros cúbicos, para usar no lugar dos volumes, tá? Tem que ser a mesma unidade. E a temperatura no pé da montanha foi para... a temperatura se eleva em 6 graus, tá? No alto da montanha era 8, lá embaixo elevou 6 graus, então significa que lá embaixo vai ser 14 a temperatura, que é 8 mais 6. Tá? Então, eu quero saber a pressão no alto da montanha. Então, aqui, ó, situação 1 é no alto da montanha, situação 2 é no pé da montanha. Então, aqui, ó, pressão, volume e temperatura do alto da montanha tem que ser igual a pressão, volume e temperatura embaixo da montanha. Então, a pressão é o que eu quero descobrir, tá? O volume no alto da montanha era 1 litro aqui. E a temperatura, 8 mais 273 para virar Kelvin. Tá? Agora lá embaixo, a pressão era 1 atm, lá embaixo, o volume reduziu para 0,9, então aqui, né, porque eu tô deixando tudo em litro, e a temperatura 14 mais 273. Então aqui vocês vão multiplicar em x, ó, esses valores, tá? Vão chegar numa resposta final de 0,88 atm. Tá? A pressão no alto da montanha tem que ser menor do que a pressão lá embaixo, porque quanto mais alto, menor a pressão atmosférica, tá? Então, a pressão lá no alto da montanha, 0,88, letra C. Tá? Aqui só multiplica em x. E vamos lá para o último exercício, exercício 7, tá? Que está dizendo que numa indústria de engarrafamento e liquefação de gases, o engenheiro lida frequentemente com variações de pressão e volume de um gás devido às alterações de temperatura. Então, um gás ideal está com a pressão de 1 atm, temperatura 27 graus, que vocês vão somar 273 aqui, para transformar, e o volume dele era V, tá? Quando a temperatura aumentou para 327 graus, tem que somar 273 aqui também, o volume aumenta 100%. O que significa isso, gente? Que o volume dobrou, tá? Eu não sei quanto que era o volume inicial. Vocês podem chamar de V ou vocês podem supor um número qualquer, digamos que fosse 1. Aí na segunda situação ele dobrou, então ele vai ser 2V. Ou então, se vocês usaram aqui 1, aqui vocês vão usar 2. Vocês podem supor qualquer valor, contanto que dobra o valor, tá? E eu quero saber a nova pressão. Então também, ó, pressão, volume e temperatura do início tem que ser igual a pressão, volume e temperatura do final. Então a pressão era 1, o volume era V, e a temperatura era 27, mas vou somar 273. A pressão no segundo caso é o que eu quero descobrir. Ó, o volume dobrou, tá vendo? Eu coloquei 2V aqui. E a temperatura foi para 327. Então, soma 273 para transformar também. Tá? Então, aqui, ó, 27 mais 273 deu 300. E aqui, 327 mais 273 deu 600. Daí, vocês vão fazer a multiplicação em x aqui. Tá? E vão descobrir que a pressão é 1 atm, ou seja, a pressão não mudou, isso aqui é uma transformação isobárica, tá? Mas a gente comprovou através de cálculo. Então, quem não tinha feito ainda, copia a correção dos exercícios lá, tá? E mandem foto no grupo para comprovar que vocês estão com essa página da apostila feita. Tá? Então, bom final de semana, até segunda-feira na nossa próxima aula.